Nos últimos tempos, a política externa de vários países latino-americanos, especialmente Brasil e Venezuela, tem passado por mudanças significativas. Historicamente, essas nações mantiveram cooperações em diversas áreas, com destaque para questões ideológicas e diplomáticas. No entanto, recentes decisões no bloco dos BRICS trouxeram um novo capítulo às relações entre Brasil e Venezuela, especialmente devido ao interesse da Venezuela em ingressar oficialmente no bloco. Essa intenção, que poderia fortalecer alianças na América Latina, transformou-se em motivo de tensão entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder venezuelano, Nicolás Maduro. Durante o encontro dos BRICS em Kazan, na Rússia, a Venezuela formalizou seu desejo de integrar o bloco, uma iniciativa que vinha sendo planejada como uma forma de aumentar seu apoio internacional e estreitar laços com economias emergentes que desafiam o sistema econômico global, predominado por nações ocidentais. No entanto, o Brasil vetou a entrada da Venezuela, justificando essa postura com base em problemas de confiança, especialmente devido à falta de transparência no processo eleitoral venezuelano. Celso Amorim, assessor especial de Lula e ex-chanceler, explicou que Nicolás Maduro não havia cumprido com a promessa de divulgar atas detalhadas das eleições em que foi reeleito. Eleições estas cercadas por acusações de fraude. A ausência desses dados, conforme Amorim, compromete a legitimidade do governo venezuelano, justamente em um momento em que o bloco busca reforçar sua imagem de credibilidade e influência global. O governo brasileiro acredita que permitir a entrada da Venezuela, sem garantias de transparência, poderia prejudicar a reputação do BRICS perante a comunidade internacional. Essa decisão sinaliza uma postura mais firme por parte do Brasil, que procura assumir uma liderança responsável dentro do bloco. Em contrapartida, a posição do Brasil gerou forte reação de Maduro, que expressou seu descontentamento em declarações contundentes pela televisão estatal venezuelana. Apesar de não citar diretamente o Brasil, suas palavras tinham um alvo claro. Maduro afirmou que ninguém vetará ou silenciará a Venezuela, uma declaração desafiadora, indicando que seu governo não cederá diante do que ele percebeu como uma atitude hostil brasileira. O líder venezuelano reforçou que não há força capaz de reprimir a justiça e a independência da Venezuela. Em seu discurso, ele relembrou ações anteriores de isolamento contra o país, mencionando: "Aqueles que tentaram calar nossa voz foram esquecidos, desapareceram." Essas declarações deixaram claro que o veto foi interpretado por Maduro como algo além de uma simples decisão diplomática, mas como um desafio direto à soberania venezuelana e ao papel que seu governo busca exercer globalmente. Maduro também citou o respaldo de aliados como Rússia, China, Irã, Cuba e Nicarágua, sublinhando que essas nações reconhecem e apoiam seu governo, apesar das acusações de fraude feitas pela oposição interna. Com esse pronunciamento, Maduro quis evidenciar que, longe de estar isolado, conta com apoio de outras potências, o que para ele fortalece a legitimidade de sua liderança. Essa resposta pública de Maduro não apenas demonstrou sua insatisfação, mas também aumentou as tensões entre Venezuela e Brasil, interrompendo um período de relações amistosas que vinha sendo cultivado entre ele e Lula. Em resposta, Celso Amorim destacou que a decisão do veto foi baseada em questões de integridade e credibilidade. Amorim lembrou que, antes do encontro dos BRICS, Maduro havia garantido que divulgaria detalhes das atas das últimas eleições presidenciais, nas quais obteve 52% dos votos. Esse compromisso era visto como uma prova de legitimidade do governo Maduro diante das acusações de irregularidades eleitorais. Entretanto, a promessa de Maduro não foi cumprida. A autoridade eleitoral venezuelana, o Conselho Nacional Eleitoral, alegou um ataque cibernético como justificativa para a não divulgação das atas, situação que colocou o Brasil em uma posição desconfortável e aumentou a desconfiança sobre o sistema eleitoral venezuelano. Para o Brasil, aceitar a Venezuela no BRICS sem essas garantias de transparência colocaria em risco os princípios do bloco e abriria espaço para questionamentos internacionais. Esse veto demonstra que, apesar de valorizar as parcerias regionais, o Brasil está disposto a adotar uma posição firme em relação à governança democrática. Esse posicionamento também reflete o interesse brasileiro em garantir a solidez dos princípios do BRICS, o que fortalece suas ambições de liderança em fóruns internacionais e apoia sua candidatura a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Porém, essa postura também expõe o Brasil a tensões dentro do bloco, como a discordância da Rússia em relação ao veto, o que pode dificultar negociações futuras e afetar o apoio ao Brasil em suas metas diplomáticas globais. Recentemente, o Exército Brasileiro realizou uma operação na fronteira com a Venezuela, na qual o Comando de Fronteira de Roraima, representado pelo 7º Batalhão de Infantaria de Selva, executou o primeiro disparo real de um míssil antitanque MAX 1.2 AC. Esse armamento, desenvolvido pela empresa brasileira SEAT com tecnologia totalmente nacional, é projetado para destruir veículos blindados, guiado por laser, com alcance de até 2 km. Embora o Exército tenha classificado a operação como um exercício regular, ela também transmite uma mensagem de que o Brasil está preparado para defender sua soberania, especialmente em áreas estratégicas como a Amazônia e a fronteira venezuelana. Em um cenário onde alianças e parcerias são frequentemente reavaliadas, o Brasil precisará investir em diplomacia ativa e negociações para alcançar suas metas internacionais. As reações de Maduro e a divisão dentro do BRICS lembram que decisões diplomáticas geram consequências complexas, e o Brasil terá de demonstrar habilidade em firmar sua posição sem se isolar. Esse evento representa um marco para a política externa brasileira e um teste para sua capacidade de liderar e influenciar em um cenário mundial cada vez mais competitivo.